E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renor, professor aqui do Parabólica. E a pergunta que não quer calar, nosso último vídeo de... Cai Vargas no Enem? Não cai? Despenca. Tá bom, gente, tá sem graça pra caramba isso, mas vamos lá. Gente, lembrando que nós estamos fazendo aqui questões sobre Vargas para provar que cai Vargas no Enem em todos os Enems, de 2012 a 2017. Hoje nós vamos entrar na última prova nossa aí, que é 2012, para ver aí quais foram as questões que caíram de Vargas. Lembrando que o PDF com todas as questões que a gente já trabalhou aqui nesses vídeos, a gente tem uma playlist aí também sobre esses vídeos, a correção, está aqui, né? Ó, vou deixar na descrição para vocês baixarem. E a gente então vai fazer a questão 18 aí do PDF, né, que é a questão do Enem 2012. Deixa eu aumentar aqui, lembrando que eu enxergo muito pouco, vamos começar já sem enrolação. Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu em outros povos. Nesse documento oficial, a época do Estado Novo, que é a ditadura do Getúlio Vargas, é apresentada uma concepção de organização sindical que tipo de organização sindical é essa que está falando aqui que ele não pode se limitar ao movimento operário? A. Ela elimina os conflitos no ambiente das fábricas. B. Limita os direitos associativos do segmento patronal. C. Orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. D. Proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país. E E. Desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora. Para pensar sobre o governo Vargas, eu falo para vocês, gente, essa aqui é bem rápida, né? Alternativa certa, C de casa. Orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Gente, a gente já tem vídeos aqui, caíram muitas questões sobre esse tema já em Enem, que a gente já fez aqui. Os sindicatos que se limitavam a simplesmente aceitar as coisas porque eles eram meio que pau-mandado do governo, a gente chama de peleguismo, esse movimento. Sindicatos que eram ligados ao governo e aceitavam. E o governo ele propunha que a gente acabasse com os conflitos de classe. Por isso que fala assim, a gente não pode se limitar a ser operário, que faz movimento. O governo Vargas é uma ditadura, ele prega a ordem. E pregando a ordem, ele quer conciliar os conflitos de classes no Brasil. Vocês podem ter ficado com dúvida, por exemplo, na A, que diz elimina os conflitos no ambiente das fábricas, mas aí seriam conflitos, que tipo de conflito? Seria algo muito amplo para dizer isso. Nunca se esqueçam, na ditadura do Estado Novo, que é uma das características, inclusive, de uma ditadura fascista, como Mussolini fez na Itália, que dizia que eles queriam superar o processo de luta de classes. Tá? Isso é muito importante. Então, alternativa C. Uma outra questão que eu gosto muito é a questão aí, a próxima, aí, vocês já viramos a questão. Nós temos um cartaz da Revolução Constitucionalista e está dizendo o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Abaixo a ditadura. Aí tem um gigantão aí com uma bandeira, né? Tem um cara lá embaixo com uma bandeira, que vocês já vão saber o que é. E parece que ele está segurando um bonequinho do Vargas, é isso mesmo? Confere comigo, vocês estão vendo assim essa imagem? Então tá. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Eles queriam acabar, né? Os paulistas eles foram derrubados pelo Vargas na Revolução de 30, certo? Quando acabou a República Velha, entrou agora o governo Vargas. E eles, em 32, eles queriam acabar, né? Eles criticavam o governo Vargas, então eles fizeram essa revolução que a gente chama de 32. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário. Associando o processo revolucionário a quê? Alternativa A, a experiência francesa expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. B, aos ideais republicanos indicados no destaque da bandeira paulista, quer dizer que aquela bandeira que está erguida na imagem é a de São Paulo, e de fato eu já sabia, tá?
C. Ao protagonismo das Forças Armadas representada pelo militar que impunha a bandeira. D. Ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. E E. Ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura ao cartaz. O cartaz ele está tentando relacionar o quê? Eu vou explicar, né? Eu vou falar a resposta para vocês e vou explicar esse cartaz, mas a alternativa correta é D de dado, né? Ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. O que os paulistas diziam? Os paulistas eles foram tirados do poder, principalmente que era aquela política do café com leite, que no final ficou só os paulistas no poder, eles foram retirados, o poder dos coronéis foi limitado pelo Vargas quando ele assumiu o poder, ainda mais porque ele passou a acabar com o poder dos presidentes de estados, nomeando os governadores, né, que eram interventores militares, que eram nomeados por Getúlio Vargas, para acabar com a influência dos coronéis paulistas, dos cafeicultores no poder estadual. No poder federal ele já estava acabando porque ele era o presidente, agora precisa acabar no poder estadual também. E aí os paulistas se revoltaram contra Vargas, eles queriam uma nova Constituição de Vargas para eles poderem voltar a concorrer ao pleito eleitoral. Enquanto Vargas não fazia essa Constituição, não ia ter eleições. Por isso que chama Revolução Constitucionalista. E eles pegaram em armas. E eles utilizaram o símbolo aqui do bandeirante paulista, porque dentro do Brasil Colônia, o bandeirante é a figura de grande destaque da capitania de São Paulo. São os bandeirantes, por exemplo, que encontraram ouro no que hoje a gente conhece como Minas Gerais, né, onde eu vivo. Né? Os bandeirantes entraram em conflito com os portugueses porque eles falavam que eles não iam aceitar, né, passar o ouro para Portugal, porque o ouro não era de Portugal, o ouro era de São Paulo, porque foram os bandeirantes que encontraram. Inclusive a região que eu vivo, que é Minas Gerais, era, naquele tempo, capitania de São Paulo, eles não tinham identificação com o Brasil. E eles estão tentando mostrar agora de novo que eles não têm essa identificação com o governo federal de Getúlio Vargas. Por isso que o bandeirante é essa figura centralizada. Assim como os bandeirantes lutaram pelos interesses dos paulistas na colônia, vamos lutar agora pelos interesses dos paulistas. É por isso que tem a figura do bandeirantes, né? Do bandeirante. E diz ditadura, sendo que essa revolução foi feita em 32 e o cartaz diz abaixo a ditadura. A ditadura do Vargas começa em 37, que é o Estado Novo, certo? Mas os paulistas já acusavam Getúlio Vargas de ser ditador por conta da nomeação dos interventores militares para os governos dos estados. Certo? Então os paulistas já acusavam Vargas de ser ditador antes mesmo da ditadura do Estado Novo. Bom, bem entendida essa questão, gente, vamos passar para a última então aqui da nossa lista. Espera aí que agora sumiu tudo aqui no meu exercício aqui. Voltou. Ó. Enfim, a nossa questão 20, que é uma questão indireta sobre governo Vargas, tá? Também sobre Estado Novo, se eu não me engano, ou não sei. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Quer dizer que as nossas obras de arte históricas, né, o nosso passado histórico, pertence ao povo, né, e não a patrimônios privados. Aí a gente está ali. A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SIFAM, em 1937, por isso que é indireta, porque é dentro do Estado Novo. Olha só, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam por que se criou o patrimônio dentro do governo de Getúlio Vargas. Porque ontem eu fiz um vídeo sobre identidade nacional aqui, que a gente falou sobre isso, vou deixar aqui para vocês. Não deixem de ver esse vídeo, tá? Se você já viu, reveja. É bom que ajuda o canal aí, né? Tá, para que foi criado então o SIFAM, né? Para poder discutir a questão do patrimônio. Submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo.
B. Transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional por meio de leis de incentivo fiscal. Deixa eu ver meu tempo. C. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. D. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. E E. Determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Para pensar, talvez essa não seja tão fácil, mas eu já vou falar a alternativa para vocês, que vem seguida de uma pequena explicação. Alternativa correta, D de dado. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. Para isso que servem os institutos que cuidam do patrimônio. O patrimônio, deixa eu só explicar, quando a gente tem um patrimônio histórico no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele só está de pé porque ele conta uma história que é importante para aquela nação, para aquela sociedade, para aquele país, para aquele estado ou para aquela família. Vocês sabiam disso? Que o patrimônio ele pode ser, inclusive, ele é um patrimônio, inclusive, que pode ser algo pessoal, mas ele tem sua importância. O Estado no governo Vargas, como eu falei para vocês que eu tenho um vídeo de ontem falando sobre isso, sobre identidade nacional, o governo Vargas queria mostrar essa história brasileira para fazer um projeto de construção de uma identidade nacional. Então foi criado um instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o serviço, né, que é o SFAN, do Patrimônio do Histórico e Artístico Nacional, que é justamente para a gente poder preservar a nossa história, para a gente ter uma identificação do que todos nós, do que é ser brasileiro, tá? Por isso que é importante, o governo Vargas deu um grande avanço nesse sentido, certo? Gente, enfim, fizemos todas as questões do nosso PDF de Vargas, eu tenho certeza que vocês se prepararam muito bem aí para a prova, para o Enem. Vamos torcer para cair Vargas nesse Enem, porque tem caído de 2012 a 2017, pode ser uma questão indireta, que às vezes você nem perceba que é Vargas, mas fica de olho na data, tá? Isso é importante saber, data não é a coisa mais importante para você guardar, mas o texto vai te dar notas, né, de que a gente está vivendo, às vezes, um período do Vargas. Eu acho que vai cair sim. Tudo bem, gente? Foi um grande prazer estar aqui fazendo esse PDF gigantesco aqui de 20 questões. A gente demorou mais do que devia, na verdade, mas foi bom a gente ir aos poucos, conversando, tirando as nossas dúvidas. Eu estou ficando sem voz, é melhor eu ir embora. Vou ficando por aqui, grande beijo. Fui!